continuar com o Podcast Brasil. Muito Segura bom. o coração. Com a risada, né? Icônica da Laura. O primeiro podcast. Vai zerar o Instagram esse podcast. Gente, o YouTube também, geral, YouTube. vai gerar tudo, entendeu? Vai. Porque, nossa, é o que a gente sempre quis fazer, esse tipo de conteúdo. Há muito tempo, né? Há muito tá tempo. Desde o ano passado nós estamos tentando e sair um podcast, não saía e... Enfim. Na verdade, Agora vai sair. Na verdade, a gente até tentou fazer. Talvez quem esteja ouvindo a gente aqui agora já ouviu algum podcast nosso. Mas como que era antes, né? A gente estava dividindo de acordo com para enfermeira obstetra, para gestante. E a gente viu que não existe isso. Não existe. A mulher que me segue, a mulher que tá ali compartilhando, né, todos os dias os perrengues da vida, Sim. as dificuldades, os conhecimentos sobre parto, sobre maternidade, é uma só. Então esse podcast é para você, mulher, que gosta, né, de me acompanhar nas redes sociais, que gosta de saber como é que eu lido, né, com as crianças, com a maternidade, com o trabalho, com partos, enfim, vai ter tudo aqui. Muito bom. Então, ó, sejam bem-vindas ao podcast da Laura Padilha. Que tem um nome maravilhoso. Que tem um nome maravilhoso, que é Prosa, Parto e Café. Prosa, parto, café. Vou até bordar Então, uma blusa, de uma bordadeira. Então, assim, contextualizando, né, como a Laura disse, o porquê que nós criamos, então, esse podcast. Uhum. Porque nós tínhamos olha só que história interessante, né? A gente tinha o podcast O Parir Feliz, que era para grávidas. Sim. A gente tinha o podcast Viver de Parto, que era para enfermeiras obstetras, né, que queriam viver de parto, etc. Onde eu também estava nesse podcast. Sim. E a gente ainda ia criar o Dona Cash, que era um podcast para as nossas doulas, para as né? doulas, né? Ou seja, doulas que queriam, para quem queria se tornar doula ou para quem era doula e queria, enfim. Então a gente pensou assim, meu Deus, 3 podcasts não vai rolar, a gente não tem 3 Lauras. Se a gente tivesse, tudo bem que a Laura vale por 10, né? Uma mulher que vale por 10. Mas, enfim, isso esgotaria muito, a gente não ia conseguir dar conta. Então, melhor do que a gente fazer 3 podcasts mal feitos, vamos fazer um bem feito, que é o podcast da Laura Padilha. Não, e também porque, assim, isso é muito importante, assim, a gente gosta muito de dividir, né? Então, assim, eu vejo, assim, que as mulheres têm esse problema, assim, esse grande impasse, assim. Ah, eu sou a Maria, ora eu sou a Maria mãe, ora eu sou a Maria esposa, Sim. ora eu sou a Maria enfermeira obstetra, ora eu sou a Maria doula. E não existe bem isso. Então, quando a gente, até na hora de produzir o conteúdo, né? Então, não existe a Laura que vai formar as doulas agora, a Laura que agora vai ser mãe, a Laura Sim. que... Não existe. Em tudo que eu faço, tem um pouco de tudo, né? Com certeza. Então, nós estamos falando aqui para mulheres reais, aquelas mulheres que têm as labutas do dia a dia, os desafios, sonhos, né? Sim. Os sonhos, né? E aí cada uma que vai, né, que tá aqui com a gente vai ter um sonho diferenciado, cada um, né, particular, enfim. Mas é isso, assim, a gente quer unir tudo nesse podcast, então. Então vai ter assunto. Vai ter sobre episiotomia? Vai ter alguma hora. Vai ter sobre fé? Vai ter. Vai ter dicas de bordado? Vai ter. Ai. Vai ter. Gente, sobre a Laura tá querendo... empreendedorismo? Vai ter. A Laura vai me ter trocar tudo. pro bordado. Ela vai casar com um negócio de bordado. Me fala como que é a Porque 10 ela da noite lá em casa. ela acorda de manhã e ela tá falando o bordado, meu Deus do céu, bordado. Eu tenho umas coisinhas de bordado. Aí eu vou almoçar com ela tá com as coisas de bordado na mão. Aí à noite a gente vai conversar e tal, tomar aquele vinho. Tá ela lá com o bordado. Só que como uma sanguínea, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Quantos podcasts vai durar Então, o bordado quantos podcasts isso vai durar? Vamos lá, comenta aí, pessoal. Valendo! Então nós vamos fazer o bolão do bordado da Laura. Pode ser que daqui 4, 5, 6 podcasts esse bordado não exista mais, ou pode ser que tenha outra vibe do momento. Não vai ter, vai ser forever. Vai ficar velhinha, caduca. Vai ter DR aqui no podcast? Vixe! Meu Deus do céu. DR eu não sei, mas declarações de amor vai ter bastante. Será? Vai. Não, gente, esse marido é um marido apaixonado, enfim. E não tinha outra pessoa melhor pra ser o... Como que é o nome da pessoa que fica, assim, entrevistando outra no podcast? É o host. Hoster.
Essa é a piada interna, né? Vamos não, lá. eu não tinha ninguém melhor pra ser, né? Porque o quê? A gente tá... Matheus, além de ser meu marido, minha alma gêmea, agora vai ser só um liu, né, nessa... Agora é o nesse host do podcast. seu podcast. Agora é o Aí, hoje, viu? porque, né, enfim... Maravilha. Top. Meu sócio, tudo, né? na Show de vida. bola. Top. Então, tá. antes das... Agora sim, a gente fez uma breve contextualização, né? Deu quase um podcast de contextualização do podcast. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso nesse primeiro episódio, né? E eu tenho alguns recados aqui importantes. Então, primeira coisa, como é o podcast número 1, a gente não sabe quantos milhões de acessos vão ter quando você está assistindo esse podcast. Vai que a gente supera o flow. A gente vai superar o flow e tal, e enfim. Então a gente precisa da ajuda de vocês. O que vocês vão fazer para nos ajudar esse podcast bombar? Compartilhar. Compartilhar com, né, as mães que vocês conhecem, as mães que querem se tornar doulas, mães que estão grávidas, mulheres empreendedoras, etc. Vocês vão mandar esse podcast aqui e falar, olha, assiste esse conteúdo da Laura, porque vai ter muito conteúdo Vai ter assim ouro em pó. pesado, vai Ouro ter em pó. ouro em pó, exatamente. Então, enquanto você vai estar lá lavando a louça, trabalhando, cuidando dos No filhos, carro. etc., dirigindo, você vai poder estar ouvindo então o nosso podcast, né, da Laura Padilha. Não, e o tanto de mulher que fala que ela acaba parindo, tá lá, já imaginou parindo, menino nascendo, e ela tá ouvindo a minha voz. Agora, gente, vocês vão rezar, vocês vão acordar, vai estar a minha voz, minha risada. Isso aí. O segundo pedido que eu tenho pra vocês é comentem aqui sugestões de temas que vocês queiram ouvir no nosso podcast. E aí né? pode fluir a imaginação, porque não é só sobre parto. Claro, não é sobre parto, exatamente. Não é só sobre parto, vai ter também. Vai ter também. E nós vamos trazer convidados, nós vamos trazer... Sobre o que elas podem... assim, quais os temas, assim, só pra gente... Ó, tem muitas coisas que as pessoas pedem no Instagram da Laura, tá? Então, como é que você concilia trabalho e filhos? Como é que você lida com a sua vida conjugal, matrimonial e filhos e trabalho? Tão boa, né? Tão, assim, nível bom, assim, e tal. Como empreender, né? Porque a Laura é uma empreendedora, então... Como é que você faz pra fazer isso que você faz? Hoje mesmo eu recebi uma pergunta que acabei antes da gente entrar. Como você fez a sua transição de carreira? Transição de carreira, sair, né, da formalidade do emprego da CLT. Muitas mães podem estar passando por esse momento de estar pensando, meu Deus, eu acabei de parir, será que eu volto a trabalhar ou não? Muitas mães acabam deixando nesse momento, justamente no pós-parto, né? Sim. E até uma então, coisa temas, assim pessoas também. Pessoas. Quem vocês querem que nós convidemos aqui? Flui a imaginação aí. Quem que vocês querem ver aqui dentro do nosso... Ixi, agora. Do nosso podcast. Do nosso podcast. Prosa, parto e café. e café. Gente, é o primeiro. Muito bom. É isso aí. Então, vamos começar? Temas e pessoas aqui pessoas, embaixo. comentem aqui agora embaixo, e né? compartilhar pro pessoal. Então, Mas sabe, assim, antes de tudo mesmo, eu queria falar, porque assim, esse podcast, ele sempre teve, então, dentro dos nossos planos. Inclusive, a gente está começando com uns equipamentos que a gente já tem, a gente não comprou nada para fazer esse podcast. É as coisas que a gente já tem aqui na nossa equipe. E assim, por que saiu isso agora? Qual que foi o estopim? O que aconteceu para que a gente falasse assim, uau, nós vamos fazer isso agora, né? Uhum. Tem tudo a ver com o acidente, né? Então, pra quem não sabe, nós já tem 1 mês e 2 dias. Ó, eu falei pra você que foi antes e depois. O Matheus disse que não é, mas pra mim foi, né? 1 mês e 2 dias. Por quê? A gente sofreu um acidente viajando, né? Indo lá pro Rio Grande do Sul pra visitar amigos. E aí a gente sofreu um acidente de carro. E assim, pra mim foi muito forte. Sim. Pra mim foi muito impactante, assim, depois eu compartilhei com o Matheus o que ele sentiu, o que ele pensou na hora. Mas no momento em que ocorreu a batida, e aí foi o nosso carro com outro carro, né? E foi bem mais a minha parte, então eu senti bem a batida do carro. O que eu pensei? Eu pensei de fato que eu ia morrer, né? Então, assim, eu até... Bateu e depois ficou rodando e eu pensava assim, bom, isso aqui deve ser a morte. Sabe como as pessoas falam assim, quando a gente vai morrer, a vida vai passando? Sim. Como um filme, assim? Eu pensei, esse deve ser o filme. Esse deve ser esse momento. E aí,
ficou rodando esses pensamentos. Eu falei, bom, quando parar de rodar os pensamentos e tudo mais, vai ser o momento em que minha vida vai acabar. E aí eu lembrei de fazer a minha... É porque o carro também girou, né? Então, pra quem não sabe, a gente sofreu um acidente, o carro girou várias vezes. Isso. Foi um impacto muito forte, né? A gente tava e aí 110, por isso né? é que a gente teve assim, ao mesmo tempo que foi muito rápido, parecia que era uma eternidade, o carro não parava de girar, então a gente teve tempo de pensar um monte de coisa, né? Sim. É uma coisa assim, só quem viveu mesmo sabe o que é isso, né? E os pensamentos são milésimos de segundo, assim. Então, Sim. eu pensei, eu não posso morrer sem fazer meu ato de contrição. E aí eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados, né? Confiando na misericórdia, e o carro parou de girar. E nisso que ele parou de girar, aí eu lembrei as crianças, né? Eu lembro que aí eu abri, o Matheus, você falou, tá tudo bem, né? E aí aquela fumaça, estourou o airbag, aquela coisa, eu pensei assim, agora, né? Vai explodir o carro. E aí as crianças já chorando, daí eu saí do carro e fui tirando as crianças, né? Bem desesperadas, né? Coitadinhas, assim. E aquele olhinho delas, e aí eu fui colocando elas em pé. Eu nunca me esqueço disso, que eu fui colocando elas em pé, e elas foram parando em pé, né? E elas bem assustadas, mas naquele momento eu dizia assim, lembra que eu falava para Nossa Senhora em São José, que nos deu uma segunda chance. Eu só pensava nisso, meu Deus, eu quase morri, eu estou aqui, né? Bom, a gente não tinha seguro no carro. A gente ficou primeiro parecendo tonto, né? A gente foi pro hospital, eu fiquei internado uma noite para exames, as crianças passaram por exames, o Matheus também e tal. E aí eu pensava, e agora? Vamos fazer em carro no Rio Grande do Sul? Pra quem não sabe, a gente mora em Cuiabá, Mato Grosso. Eu fiquei bem preocupada, assim, em relação ao dinheiro e tal. E eu lembro que, depois de um tempo, passado um tempo, eu perguntei pra você, eu falei assim, amor, lá no hospital, o que a gente vai fazer sem carro? E aí você falou assim, nós vamos pedir ajuda. Daí eu falei, nós vamos pedir ajuda pra quê? Aí você falou assim, a gente tem bastante gente pra pedir ajuda, nós vamos pedir pras pessoas que te seguem, né? Aí você falou assim, a gente vai pedir para nossas alunas. Né? E isso foi muito importante, porque eu pensei assim, será? Aí veio outra questão. Será que eu peço? Sim. Né? Será que eu peço? Porque você pedia um ato de humildade, de se rebaixar, né? Eu dizia, será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou? E fiquei pensando até que no outro dia, quando eu já tinha saído do hospital, a gente estava precisando, de fato. E aí eu peguei e coloquei nos stories do Instagram. E foi automático. Eu lembro que eu entrei dentro de um banheiro para conseguir pensar. Quem nunca fez isso, né? Entrei dentro do banheiro, lá onde a gente estava, sentei, escrevi e apaguei. E assim, desliguei o celular. Saí do banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu recebi o primeiro Pix. Eu dizia, não é possível. E o celular não parava de receber Pix, né? E aí a gente também abriu os cursos da nossa comunidade Pare Feliz. Enfim, muita ajuda, eu recebi muita ajuda. E isso mudou, essa que é o grande estopim, isso mudou completamente o modo como eu produzi conteúdo. Esse foi um marco na minha vida e também na forma como eu produzo conteúdo. Porque eu percebi, e aí hoje, quando eu ouvi relatos das minhas seguidoras, eu percebi que o que a gente tem aqui? A gente tem uma relação de amizade. Sim. O que é amizade? É você amar e rejeitar as mesmas coisas. Então eu percebi que elas estão... as pessoas que me seguem, elas não estão ali só para, por exemplo, aprender sobre Epísio. Elas estão ali acompanhando o crescimento do Chico, o nascimento do Chico, o crescimento, o desenvolvimento, né? Quando elas me veem na rua, nossa, a Jacinta, ela já conhece a Jacinta, já é íntima dela. Sim. Nós queremos as mesmas coisas, nós queremos... Às vezes a gente fica assustado, né, com isso, porque a gente é produtor de conteúdo e a gente não sabe o quanto que nós estamos dentro da vida das pessoas, né? Então tem pessoas que mandam relatos, assim, ali na página, inacreditáveis, assim, de Laura, você mudou minha vida, Laura, eu tive um parto feliz por causa de você, Laura, você me inspira. Nós tivemos uma aluna do curso de formação da Nari que ela disse que ia se matar. Ela mandou um relato dizendo, Laura, por conta da sua primeira aula,
falando sobre o sentido da vida, eu resolvi não fazer mais isso. Né? Então, assim, meu Deus do céu, o que é isso? É inacreditável, né? Então, assim, a grande ficha, talvez para outras pessoas isso tivesse bem claro, mas para mim caiu a grande ficha de que, uau, não é uma produção, eu vou lá, quero falar sobre Estoura Bolsa, vou lá e falo Estoura Bolsa. Pronto, acabou, quem quiser, que curte, compartilha ou como eu tenho que cumprir um checklist de publicações no meu Instagram. Não, ali eu divido coisas pessoais, sonhos, ali eu divido os meus medos, ali eu divido os perrengues que eu passei. E foi ali, olha, veja bem, tem coisa que as pessoas que me seguem no Instagram fizeram por mim que alguns familiares não fizeram. Então isso, assim, é muito forte. Então, assim, aí, depois de um dia, uma amiga nossa perguntou pra mim, será que existe amizade de Instagram? E eu disse pra ela, existe. Mas eu nem titubeei, eu disse, existe. Então, assim, eu mudou o meu modo de produzir conteúdo porque eu consegui visualizar que o que a gente tem aqui é uma amizade. Sim. E o que amigas fazem? Amiga, eu vou ir na tua casa, eu vou tomar um café, a gente vai comer um bolo e conversar. Eu até disse pro Matheus, a gente vai prosear, não é isso? É isso que a gente faz. Então, por isso que surgiu esse podcast. Porque a gente vai, juntar o café, a prosa... E o parto. E o que uma parteira mais fala, né? Então, assim... Veio pra brindar mesmo esse momento de segunda vida, né? De nova oportunidade, mas também para brindar a nossa amizade. A amizade minha com as minhas seguidoras, com as novas que vão vir, se Deus quiser, através desse podcast. Enfim. Maravilha, é isso daí. Né? Fechou. Então vamos começar. Já começou, né? Faz horas. Mas, você falou essa questão do acidente, né? Que foi uma coisa que impactou muito a nossa vida. Até você falou assim, foi um marco antes e depois. Aí eu pensei assim, não foi nada e tal. Mas algo muda mesmo dentro da gente quando a gente pensa na possibilidade da morte. Algo muda quando você está de frente com a possibilidade de ter morrido. Né? As pessoas que têm doenças muito graves, acho que passam por isso, né? E pensa assim, como é que nós estamos vivos, né? Enfim, então algo muda. Mas isso são para as pessoas que te conhecem ali do Instagram. Mas tem pessoas que não te conhecem. Então, eu queria começar aqui como host desse podcast, né? Perguntando quem é Laura Padilha. Então, você não quer falar? Nossa! Ninguém vai falar melhor de você do que você mesmo. Depois eu quero saber nesse bate-volta aí, ó. Porque quem sabe bem como que é a outra pessoa, quem dorme quem convive com ela, acorda e tal. Bafo de manhã, não tem nem bafo, né? Não, essa mulher não tem bafo, essa mulher não... Ai, meu Deus do céu. Então, assim, pergunta de Orkut, fala né? Pra quem não te conhece, né? Quem é você, de onde que você veio, o que você faz, por que maternidade, prosa, parto e café. Tá. Né? Porque às vezes a pessoa tá aqui porque ela te conhece do Instagram, mas o que tem a ver, enfim, conta lá o zero, o day one da sua história, né? Eu acho assim, tem muitas formas a gente se apresentar, né? Muitas formas. Se você pergunta, por exemplo, para as minhas filhas, elas vão falar uma coisa. Se você for procurar na internet, vai aparecer meu currículo Lattes. Vai aparecer outra coisa. Se perguntar pro meu marido, enfim, são, né, várias questões. Se perguntar no Orkut, lembra no Orkut que tinha Quem Sou Eu? Bem assim, Quem Sou Eu? E aí eu lembro que no Orkut eu coloquei durante um bom tempo uma música do Milton Nascimento, que chama Bola de Meia, Bola de Gude. Já viu essa música? Não. E essa música, ela fala que é um adulto, e ele fala assim que sempre que vivia um moleque dentro do coração dele. Então toda vez que vinha a preocupação, a tristeza, o desânimo, esse menino, esse moleque, ele se reaviva e lembra ele das coisas bonitas da vida, né? Sim. Aí ele fala amizade, respeito, alegria, enfim. Então eu sou um pouco assim, né? Temperamento, sanguínea. Eu sou muito alegre,
Mas, aqui nas redes sociais, as pessoas me conhecem como pateira. E não é aquela pateira convencional, assim, aquela que leva aquela tesoura enferrujada, o pano na cabeça. Muita gente, muita avó já achou que eu era pateira do pano na cabeça, né? Do turbante, né? Enfim, de panos brancos, E velha. quentes. E velha, né? Então, assim, não tô velha, apesar da minha coluna ter aproximadamente 62 anos, mas eu tenho 31, né? E sou enfermeira obstetra. Então, primeiro eu fiz faculdade de enfermagem, depois eu fiz pós-graduação em enfermagem obstétrica, fiz também meu mestrado estudando, né? Parto, a questão histórica do parto. Mas eu acho que tudo começa bem no início mesmo, de quando nós somos gerados, né? Então, eu sou filha do Antônio. Ai, não vamos chorar, né? Sou filha do Antônio e da Terezinha, são os meus pais, né? Choro assim porque eles já faleceram, né? Há pouco tempo. Então, sempre que eu falo deles é sempre uma emoção muito grande. Eu sou a quinta filha, né? Dessa família. E como diz a minha filhinha Lulu, ainda bem que eu nasci nessa família, né? Então, assim, ainda bem que eu nasci nessa família. Meus pais, dá um podcast falando sobre os meus pais, né? Sobre o que eu aprendi com eles, mas eram pessoas muito virtuosas, me ensinaram muito. Me ensinaram, Mineira, né? Uma mineira. Ela é mineira. Eu lembro muito da... Nossa, eu também, se eu for falar da minha sogra, eu não vou aguentar, eu vou chorar. Mas eu vou tentar. Né? Eu lembro muito das histórias que ela falava. O padre Paulo Ricardo falou um negócio muito incrível, assim, sobre vô e vó. E eles já, assim, desde quando eu os conheci, e como eles tiveram você muito, mais tarde, né? Uhum. Como você foi a caçula, aliás. Então ela teve você com 40, ela teve a Laura com 40, e o pai da Laura tinha, Era 10 morreu anos com mais 55 anos, né? Era 10 anos mais E a sua mãe morreu com 72, né? Então eles já eram, assim, relativamente mais idosos. Então sempre tive essa figura de idosos dos pais da Laura. Uhum. Então, assim, o padre Paulo falou uma coisa muito interessante sobre avós, né? Que o avô, tanto o avô quanto a avó, ele tem como é que eu posso dizer assim? Essa característica natural de contar histórias. Não só porque eles sabem mais histórias, ou seja, viveram mais, mas porque isso vai formando o imaginário das crianças. Então, quem aqui lembra, né? Eu não sei se os avós de hoje, assim, os mais modernicos, né? Como diz a minha avó, mais modernicos, se eles contam muitas histórias. Mas os meus avós contavam muitas histórias. Então, histórias de lendas, as histórias da vida. E então, quando eu falava com a mãe da Laura, né? Com a sua mãe, eu adorava ouvir as histórias dela. Então, ela é uma mineira, aí eu cortei a história da Laura se apresentando para contar a história da mãe dela. Claro. Ela era uma mineira, assim, que se vocês ouvissem a história completa, porque daria 10 horas de podcast ouvindo a história dela, vocês diriam que isso era, assim, mentira, porque ela teve um pai alcoólatra, né? Assim, que, enfim, não pôde cuidar dela. E aí, a mãe, né? A mãe alcoólatra, né? O pai era ficou telheiro um tempo, e fazia telhas. Ficou um tempo cuidando dela e tal, até que ele não podia cuidar dela, então uma outra família pegou ela para criar. Só que isso foi quase como que uma escravidão, assim, dessa família que pegou ela. Assim, engraçado que naquela época era assim, as mulheres tinham filhos, bom, pelo menos foi assim com a minha mãe, e ela não dava conta de criar os filhos, ou seja, ela não tinha nem que dar de comer. No caso, minha mãe era assim, ela não tinha que dar de comer pra ela. Sim. E como eles brigavam muito, ela ficava mais com o meu vô, né? E o meu vô, um homem que morava numa casinha simples, sabe aquelas casinhas assim, bem simples mesmo, que não tinha nem onde dormir. Minha mãe não tinha onde dormir, não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada. Sim. Era paia pura, né? Então, assim, ele achou por bem doar. Então, todos os irmãos da minha mãe, inclusive ela, foram doados. Meu Deus, né? Que coisa.
pra morar com uma pessoa que tivesse dinheiro. Só que assim, não era doar pra ser, meu filho adotivo. Não, era pra Sim. doar pra trabalhar. É. Né? Então, É, desde então os era 4 uma- anos, ela ela- começou a aprender coisas de casa pra trabalhar. Sim, então ela teve uma vida muito dura, muito severa, né? Assim, ela, se a gente for analisar friamente, ela era tida como uma escrava, Sim. né? Porque ela trabalhava, não recebia nada desde muito pequena e não tinha relação de afeto e amor nenhum, né? Então, assim, uma história muito triste, né? Sim. Tem E o pai da Laura era um documentário- cuiabano. Não, só pra eu dizer assim, tem um documentário, a gente vai linkar ele aqui agora em algum canto da tela aqui, se você estiver assistindo no YouTube. Esse documentário, ele chama Encontrando Sentido. Eu falo mais sobre da a vida história, da minha né? mãe. Tem por aqui. Meu E o seu pai? Cuiabanão, sanguíneo, que nem eu, assim, de risada solta. Um homem cosmopolito, vamos dizer assim, né? Engraçado que... Poeta, ele era um poeta. Advogado, né? Então, assim, a minha mãe, quando ela encontrou meu pai em Cuiabá, né? Ela era mineira, depois ela trabalhou em São Paulo com essa família, enfim, daí ela teve... ela casou com um rapaz, né? Primeiro namorado dela, justamente porque ela queria sair daquele... Olha só que interessante, daquele estado, né? Enfim, então ela saiu e aí ela teve os 3 filhos, que são os meus 3 irmãos mais velhos. E aí, por conta de trabalho, Cuiabá, naquela época dos anos 80, então assim, 70, né? 70, bem começando assim, por mato. Ele veio pra cá pra ser mecânico. Se hoje as pessoas já acham que Cuiabá passa onça, você imagina a década de 70. Tinha índio, arco e flecha e... Deus do livre. Então, aí a minha mãe veio pra cá junto com o esposo dela. Esse marido dela, ele era alcoólatra, né? Então, assim, tinha muitos problemas e tal. E teve um dia ele faleceu, né? No rio Cuiabá, o rio da nossa cidade, né? E ela ficou viúva. E minha mãe não tinha estudo, ela não sabia escrever. Então, nessa época, ela passou muita fome. Uma época em que uma mulher viúva era totalmente rejeitada, né, pela sociedade. 3 filhos, né? Com 3 filhos, ela não sabia ler, ela não tinha emprego. O que ela sabia fazer? Ela sabia limpar a casa, né? Com a responsabilidade de 3 filhos. Lembrando que uma coisa é quando você tem uma base sólida de fé, de família. Minha mãe, ela cresceu sem pai nem mãe. Sim. Então, ela foi uma sobrevivente nesse tempo, né? Depois de muito tempo, ela encontrou meu pai, que daí já era um diretor de escola, que tinha estudo, que estava fazendo advocacia na Federal, né? Que era muito bem relacionado. E meu pai gostou dela, ela gostou do meu pai. Né? Eu acho que desde o princípio teve essa vibe assim de gostar da vida junta um com o outro, sabe? Sim. Enfim, e aí foi quando eles se juntaram e eles namoraram. Os meus pais, eles não casaram, né? Eles namoraram quase 40 anos, né? Acho que uns 35 anos. Enfim, casaram, juntaram, né? Se juntaram, e aí teve minha irmã e me teve, né? Só que, eu lembro que, olha só que interessante, a minha história é a seguinte: minha mãe estava com 40 anos e falou assim pro meu pai: Toninho, eu já tô ficando velha. Ela sempre dizia assim: eu já tô ficando velha. Você falou que quer ter mais filhos, que meu pai queria ter muitos filhos. Só que meu pai era 10 anos mais novo. Olha, eu tô ficando velha. Você quer ou não quer ter mais filhos? Desenrola aí. Ele falou: quero. Pode parar de tomar uma pílula. Minha mãe tomava pílula nessa época. Uhum. E aí, disse que pararam de tomar pílula no outro mês. Eu tava grávida de mim. Né? A minha gestação é uma gestação de gêmeos. Meu pai, ele dizia que ele não fazia filho, ele fazia barrigada. Meu Deus do céu. Aí sim, Por hein? quê? Porque a minha irmã era gêmeas, morreu na barriga da minha mãe, e eu, olha que história maluca. A minha mãe engravidou de mim, beleza, deu positivo no teste, foi fazer ultrassom, né? Ia fazer ultrassom, mas aí ela começou a ter um sangramento. Daí ela pensou: perdi o bebê. Quando ela chegou lá, o médico falou: você perdeu um bebê, ainda tem 2 na sua barriga. Nossa, era trigêmeos. Essa Trigêmeos. parte eu Você não não sabia. sabia, amor? Não. Novidades no podcast. Essa parte eu não sei. Eu sabia que era gêmeos, Você que era não trigêmeos. sabia que era trigêmeas? Não sabia. Gente, Tô sabendo agora, tô me sentindo marido traído no podcast. No meio do primeiro podcast da Laura, eu tô sabendo que ela era trigêmeas. Tá vendo um negócio desse, não cara? acredito, mano. Você é casado com a pessoa 7 anos. 7 anos. O que você me diz aí, Samuel? E você não sabia um negócio desse? Sim, foi assim.
E aí pronto, daí a gestação seguiu, então, mas que a minha irmã era gêmea, você sabia? Não, isso eu sabia, que Então, era gêmeas. Tinha mais uma, né? Gêmeas, é. A Bruna. E aí, não, a minha outra irmã. A Bruna. A Lulu. Não, a Lulu era gêmeas também. Como assim, Lulu? A minha irmã Lulu era gêmeas, minha irmã teve perda dela. Ah, tá. A sua irmã, a sua outra irmã também era Também gêmeas era e gêmeas, perdeu por um isso que bebê. ele falou que é barrigada. Não, eu tô falando assim, quando você foi nascer, a outra bebê chamava Bruna. Sim. Aí o que acontece? Esse bebê que perdeu, ele era outro, era bivitelino, era outro placenta, Certo. outro tudo. E aí eu e a Bruna, que eram gêmeas univitelinas, iguais, idênticas, nós seguimos a gestação, né? Então tem foto da minha mãe barriguda e tudo mais. Minha mãe trabalhava muito, ela dizia, Laura... Nossa, minha mãe... é verdade, ó, a barriga da sua mãe era muito grande, era de Muito trigêmeos mesmo, né? Eu nunca tinha parado pra me atentar, isso era... Amor, ela falou que ela andava em Isaac Povas. Isaac Povas é uma avenida bem grande, aqui vendendo salgado, nessa Nossa, época. Grávida. E ela tinha já 41 anos, pressão alta, né? Mas seu pai não bancava elas nessa época? Meu pai não bancava mais ou menos, meu pai gastava tudo em bebida. Meu pai também era contra, né? Esquecemos de falar essa questão. Enfim, e aí ela teve um parto no SUS, né? Ela entrou em trabalho de parto antes do tempo, com 8 meses. Meu pai fazia o seguinte, ó. Ele ficava muito feliz quando o filho dele ia nascer. Tá feliz, é assim, deixa a mulher na maternidade, ó. Bebê. Parte bebê, comemorar com os amigos enquanto a mulher tá lá, né? Sim. E olha só como isso foi tudo impactando, né? Porque ela teve um trabalho de parto, a noite inteira, de madrugada, um médico passou, olhou ela e falou assim, Dona Terezinha, a senhora que tá aqui, a senhora não pode, isso ela me falou, tá, gente? A senhora não pode estar em trabalho de parto. A senhora tem pressão alta. Levou ela pra cirurgia na hora. E chegou lá, ela tava sozinha, sem acompanhante. Diz ela que ela sentia que o bebê ia nascer por baixo. Mas eu acho que não, né? Enfim, ela não sabia nada. E aí, no momento da cesariana, ela só lembra porque ela quase convulsionou, porque ela teve pré-eclâmpsia. Ela quase convulsionou. E nisso, ela lembra do médico falando, meu Deus, o que eu fiz? Na cirurgia da cesárea, né? Do meu nascimento. Certo. E ela tinha combinado que a primeira que ia nascer ia chamar Laura e a segunda Bruna. Então eles tiraram o meu primeiro, então ficou Laura e a Bruninha ficou. E a minha mãe só lembra que ela pagou depois disso. No momento em que ela saiu da cesariana, o médico... A Bruna morreu antes parto. Do parto ou durante o parto? Bom, descobriram no parto, né? Certo. Pode ser que ela tenha morrido antes também, mas eles não sabiam, Não né? sabiam, porque é nenhum tipo de assistência, né? Nossa. Quando ela saiu da cirurgia, ela meio que acordou e perguntou o que tá acontecendo. E uma enfermeira falou pra ela assim, olha, o teu parto deu tudo bem. Uma filha sua morreu e a outra tá na UTI. Nossa. Daí... Isso foi com 8 meses, né? Ela sentiu um baque... Isso com 8 meses. Ela sentiu um baque tão grande que ela lembra que ela desmaiou de novo. Quando ela acordou, meu pai já tinha chegado, já tinha recebido a notícia. E assim, isso foi tão assim, só upando pra frente um pouco a história, isso foi tão decisivo na história da nossa família, a perda da Bruna, que o meu pai parou de beber depois desse acontecido, porque durante muito tempo ele levou essa culpa. Sim. De, nossa, eu tinha dinheiro, eu poderia marcar uma cesariana, eu poderia, né? Daí que a minha mãe fala que a melhor parto dela foi a cesariana da minha irmã, porque foi limpinha, foi pago, você chegou lá, tinha um quarto bom. Olha só, esse que foi um parto bom pra ela. Ninguém xingou ela. Minha mãe teve partos terríveis desses outros filhos, né? Enfim. E ele ficou com essa culpa muito tempo de que a Bruna morreu porque ele não estava no parto, né? Então ele que enterrou ela, enfim, teve toda essa questão. Então a minha mãe, ela fez promessa. Olha só, vai a dica aí. Direto as mães falam assim... O que eu faço para o meu filho não se perder na vida? O que eu faço para manter meu filho top na vida? O que eu faço para manter... Faço o que minha mãe fez. O que minha mãe fez? Ela desesperada, porque imagina, quinta cirurgia, né? Muita dor, ela mal, perdeu uma filha. E aí eu só piorava. Ela falou que um dia ela entrou no UTI, meu braço, era tanto descaso naquela época, que eles garrotearam o meu braço pra fazer o exame e deixaram o garrote. Nossa. Que um dia chegou meu braço lá preto. Diz que ela surtou.
E ela ficou muito triste, né? Tava muito mal, muito sem esperança. E aí um dia ela falou que ela, lá no quarto do hospital, que ela estava internada, ela ajoelhou e me consagrou para Nossa Senhora. Uau. E qual que era a oração? Tinha uma fórmula especial. Ela disse, minha mãe era uma mulher muito simples, gente, muito simples. Ela pegou e falou assim pra Nossa Senhora, Nossa Senhora, assim que ela contou pra mim, que era a oração. Sabe qual era, antes de você falar disso, a impressão que eu tinha da sua mãe, ela era muito simples, ela era analfabeta, né? É. Mas a impressão que eu sempre tive dela foi sempre uma impressão, como é que eu posso dizer assim, uma atitude de admiração pela sabedoria dela. Ela era muito sábia. Quem já sofreu A sua mãe muito na tinha vida, assim, né? um feeling de tudo na vida. De tudo. Ela sentia o faro de um mal feito assim a quilômetros de distância. Né? Ela era muito sábia, muito sábia mesmo, né? Com certeza. E aí, o que aconteceu? Ela ajoelhou e falou assim, Nossa Senhora, se a minha... Eu quero te consagrar a minha filha. E se a minha filha viver, você será a madrinha dela. Ela vai ser tua. Então, assim, ela fez essa consagração num momento de dor, né? Então, aquilo ali tinha um profundo abandono, né? E aí foi quando eu comecei a melhorar. Nesse mesmo dia passou um médico que ela conhecia, que era pediatra dos filhos dela. Ela falou, nossa, a senhora tá aí, a senhora tá vindo do filho de novo. Era o quinto filho dela. Sim, aí contou a história, tirou, e aí eu comecei um tratamento com uma outra médica, enfim, e fui melhorando, né? Então, eu sempre fui a queridinha dos meus pais. Foi, isso é verdade. Queridinha, mimadinha, amada pelos meus pais, era tudo, né? Enfim, eu acho que também juntou a sabedoria da minha mãe de já ter tido 4 filhos. Então ela foi uma mãe mais avó, vamos dizer assim, uma mãe mais tranquila comigo, né? Apesar de ser uma mulher severa, mas, por exemplo, minha mãe nunca me bateu, né? Sim. Enfim, dá pra falar muita coisa sobre criação de filho, coisas que minha mãe me ensinou, mas enfim. E aí assim, tá. Você contou a história do seu nascimento, que eu acho que tem muito a ver, né, com quem você é hoje. Claro. Né, tem muito a ver com... Até tem coisas que eu vejo, assim, que você conta da sua história. É muito importante, né? A gente saber a história da pessoa. Sim. Quem é essa pessoa, de onde ela veio e tal, enfim. Pra saber se essa pessoa é confiável, né? Quando a gente vai casar, né? A gente quer saber a história dessa pessoa, de onde ela veio, quem a criou, quais são os valores, etc. O que eu te disse esses dias? E o que... Vai casar, não namora rapidão em casa, 2 meses. Tem que saber a história, tem que saber a procedência, da onde que vem essa pessoa, quais os valores, como é que aconteceu, né? E aí, como diz o Ítalo lá, né? Ah, minha mulher, como é que é? Eu namoro com um cara que me bate, não sei o que. Casa com ele, que daí melhora, né? Vai melhorar. Não, a pessoa tá fazendo isso no namoro, né? Quais são as chances de que isso vai ser pior no casamento, né? Então, mas, se enfim. você tá chegando aqui agora, pode confiar que eu sou filha do Toninho e da Terezinha. Mas a pergunta que eu ia fazer era assim, o que isso impactou hoje, assim, você como mãe, como parteira, eu sei o que impactou, mas eu quero ouvir de você. Tá. Né, assim, como é que isso impactou? Porque depois, assim, pulando um salto lá na frente, depois do seu nascimento, você estudou, fez ali o colégio e tal, e decidiu fazer enfermagem. Então eu queria saber o que isso te impactou depois, no seu casamento, na sua vida como mãe e na sua profissão como enfermeira e depois enfermeira obstetra, né? Você fala dos meus pais, né? Dos seus pais, do seu nascimento. Posso destacar uma coisa de cada que eu acho que foi a principal. Do meu pai, eu acho que foi o amor. Porque eu acredito muito, muito nisso. Que, principalmente meninas, né? Os filhos de forma geral, mas principalmente meninas. Ela vê na figura paterna a figura de Deus. Entendeu? É a figura de Deus, porque é o pai. Né? Sim. Então, meu pai, ele sempre foi muito benevolente, ele sempre foi muito amoroso, ele sempre foi bondoso. Então, quando, em algum momento da minha vida, eu entrei em contato com a figura de um Deus, sem querer, eu fazia relação com o meu pai. Se o meu pai é bondoso, benevolente, é claro que o pai do céu é bondoso, benevolente. Sim.
Então, a alegria, a confiança, a segurança, a alegria mesmo. Meu pai era uma pessoa muito alegre, assim. Eu lembro que quando ele saiu, eu tinha certeza que ele ia voltar com alguma coisa pra comer. Ele fazia assim, ele chegava, estacionava o carro, eu já ficava com o coração tudo alegríssimo. Ele descia e balançava a sacola assim, ó. Fininha, cheguei! Ele falava assim, gostosuras da Sony. Ele dizia. E eu sabia que vinha de tudo. Ali vinha pastel, sonho, Gente, coisa... pensa na mulher mimada. Mas, olha, essa mulher era muito mimada demais. No início do nosso casamento, a gente teve problemas sérios, depois né? a gente, como romper com os mimos, né? Dá um outro podcast. A gente teve problemas muito sérios, assim, no começo do casamento. Porque a Laura era muito mimada. Assim, não tô falando que eu sou santo, Sim. que eu era um marido maravilhoso, enfim, ainda não sou. Mas, eu sei que eu também tinha problemas. Sim. Mas, assim, como a gente tá falando da Laura... mas ela era muito mimada, mas... por conta dessa relação, né? Sim, que seu pai tinha teve isso. As coisas boas e as coisas ruins, né? Mas é verdade mesmo, assim. Eu lembro, eu convivi... vários anos, muitos anos, né? Com seu pai. Mais de 10 também, né? Uns 7 a 10 anos. Em 2009 a gente começou a namorar. Meu pai faleceu o tempo que a gente tem de casado. 10 anos. Menos 2 anos, né? Que ele faleceu. 10 anos. Então eu conheci seu pai por 10 anos, né? Ele era, olha, assim, o meu sogro e a minha sogra são duas pessoas indescritíveis. Porque eles eram incríveis, mas incríveis mesmo. Isso. Assim, eu não sei, é não uma coisa par, incrível. Quando eles faleceram, a gente... Meu Deus, eu falo pra Laura, eu falo assim, amor, eu que sou o genro, eu sofri que nem um condenado. Fico imaginando você, que foram, né, que foi a filha deles. Eles eram realmente incríveis, né? O meu sogro brincava com as crianças assim, horas. As crianças amavam demais o meu sogro. Porque ele era muito atencioso, ele brincava, ele dava atenção. Nossa senhora, esse aqui vai ser o podcast do choro e ranger de dentes. Ele tinha que ter uma caixa de lenços, a gente não sabia. Tinha que ter uma caixinha de lenços, né? Não era programado isso. Mas enfim, mas é isso. Com meu pai eu aprendi o amor de Deus. Isso foi uma das coisas mais... Por isso que eu falei que é a única coisa. Mais caras da vida, né? Porque isso me dá segurança pra tudo. Quantas pessoas têm problemas com o marido, com os filhos, com o próprio corpo, ou com a própria sexualidade, ou com a própria... Não consegue rezar, ou não consegue se desenvolver na vida. Por quê? Por a relação com os pais. O amor, não reconhece o amor do pai, não reconhece o amor do Nosso Senhor. Isso é muito forte. Então, meu pai me Então, isso faz parte de herança. do autoconhecimento, né? De depois, na vida de casado, na vida de profissional, mãe, filha, etc. Faz total sentido conhecer a nossa história exatamente por isso, né? Sim. Faz muito sentido. E a minha mãe, a coisa que a minha mãe me ensinou que foi mais forte pra mim é ser uma mulher forte. Uhum. A minha mãe era uma mulher forte. Eu ia dar um exemplo. Deixa quieto. Não, pode falar. A minha mãe era uma mulher forte, muito sábia, passou por muitas coisas e não deixava a peteca cair. E olha que ela passou por muitas coisas assim que, meu Deus, sabe? Assim, então, assim, ela sempre muito forte. Ela tinha de tudo pra ter, sei lá, tido um problema de depressão severo, né? E o quanto que ela amava a vida. Tanto é que eu acompanhei ela nos últimos dias, né? Porque ela faleceu de Covid, ali na UTI, e ela não queria deixar de viver. Inclusive, a médica dizia, eu nunca vi ninguém igual a tua mãe. O pulmão dela não tem área que não tem secreção. Mesmo assim, ela continua fazendo aquele movimento de inspirar e expirar, porque ela comandava, através do cérebro dela, a musculatura torácica dela, a caixa torácica, ela movimentava, só que o pulmão já não fazia troca. Do tanto que ela queria viver. Então, minha mãe era aquela pessoa assim, vivi muita coisa ruim e a vida não presta. Pelo contrário. Então, ela via a vida, via os perrengues, mas ela amava a vida, né? Então, assim, a minha mãe é uma mulher muito forte. A minha mãe é uma das mulheres que eu coloco, assim, na minha lista de 5 top mulheres que eu quero ser. Porque ela é uma pessoa que formou uma família, né? 5 filhos. Os filhos, ela dizia, meus filhos são todos formados. Mas o que ela queria dizer com aquilo? Não só porque tem um diploma, mas porque tem família, que ajudam outras pessoas, que servem outras pessoas. E porque a minha mãe, quando eu cuidava dela e eu acompanhei todos os últimos dias dela,
eu olhava pro corpo dela e é claro, não existe, não tem como, todo mundo que tá aqui vai perder pai e mãe, não existe, porque nós também vamos embora um dia. Eu olhava pro corpo da minha mãe e pensava assim, é uma vida, e via para cicatrizes, né? Ela tinha várias cicatrizes de cesárea, ela tinha cicatrizes na perna, de arte que ela fez quando era criança, era um corpo velho, né? Então assim, era um corpo, as mãos já bem enrugadas, cheio de manchas. E eu trocava ela, limpava o cocô dela, coisa que ela fez comigo quando eu era um bebezinho, né? E eu pensava assim, é um corpo, algo que eu pegava, que eu conseguia pegar e limpar, mas é um corpo que deu frutos, é uma alma que vai embora, porque nós todos vamos, mas é uma alma que deu frutos, ela não passou estéril aqui na Terra, né? Sim. Então ela foi, mas ela deixou um legado muito grande. Então assim, quero ser forte como ela. Eu acho que essas duas coisas de ser forte. Aquela coisa, né? Nunca ninguém foi reconhecido por ser um egoísta. Você Nossa. admira alguém que seja egoísta? Nunca alguém vai ser admirado por ter sido egoísta, né? Então, a sua mãe foi muito generosa mesmo. Sim. Tá, e aí? Aí você fez a escola, né? Uma escola de freiras. Você fez no... Como é que é o nome da escola? Coração de... SEMA, Centro Educacional Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. É hoje, né? De Maria hoje, Auxiliadora? Estamos gravando no dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, a Laura, você estudou no SEMA. No SEMA, que é uma escola de freiras. Veja bem, isso é uma curiosidade. Eu não fui católica a minha vida toda. Adivinha, eu era espírita. Eu era espírita, meus pais eram espíritas. Sim. E aí, por isso que eu falo da questão de consagrar. A sua mãe era, tipo assim, aquela católica meio espírita, no Eu falo caso. que minha mãe era murão. Murão, religião Ela era do muro. devota de Nossa Senhora, mas era espírita ao mesmo tempo. Então... Era meio murão. Então, ela ia um pouco lá, um pouco cá, Tá. enfim. E aí... Aí você foi pro Cefet. Não, a grande questão de chave quando eu virei pra virar católica, como é que você virou católica, né? Com 15 anos de idade eu queria fazer a minha festa de debutante, mas meu pai me disse assim, não temos dinheiro. Eu dizia, meu Deus, a minha festa de 15 anos, eu preciso, aquela mimada, né? Eu preciso ter minha festa de 15 anos. Aí eu lembro que minha mãe sempre, desde criancinha, desde que eu me entendo por gente, ela dizia, tudo que você quer, você pede pra Nossa Senhora. Porque minha mãe teve vários milagres de Nossa Senhora. E aí era Nossa Senhora Aparecida, né? E eu peguei, tinha uma Nossa Senhora Aparecida na frente da minha cama, eu lembro certinho o dia que meu pai me ensinava a rezar antes de dormir. Nesse dia eu falei, vou pedir pra Nossa Senhora a minha festa de 15 anos. E aí eu pedi pra Nossa Senhora a festa de 15 anos e que se ela me desse, ó a barganha, a minha festa de 15 anos, eu iria em 15 missas. Porque 15 missas pra mim era muito difícil. Porque eu sempre tive que sentar, levantar, coisa chata, enfim. E aí Nossa Senhora me deu o aniversário de 15 anos, né? E aí logo no domingo depois eu já comecei a ir à missa. Fui em 15. O que aconteceu nessas 15 missas? Nossa Senhora O poder do hábito. Falou assim, filha, vem cá. Eu disse pra minha mãe na 15ª missa, eu voltei pra ela, dessa missa e falei, mãe, a igreja católica é o meu lugar. Eu comecei a observar que aquele senta e levanta era no mesmo momento. Quando eu olhava o folhetinho, eu via verde, cor roxa. Eu falava, o que é isso? Eu comecei a perguntar e ter curiosidade sobre as coisas da igreja. E eu fui estudando e fui me apaixonando, né? Então, assim... E aí depois foi tudo muito rápido, porque eu sou muito intensa. Eu fiz a catequese, fiz a primeira Eucaristia, já fiz meu crisma. No dia do crisma, eu já saí com convite para catequese, já fui catequista. E o negócio já foi desandando, né? Daí pra lá muitas coisas aconteceram, né? Nesse processo de conversão. Houve a segunda conversão, que é um outro processo, né? Mas enfim, lá que eu encontrei o meu marido, nessa mesma igreja, né, mãe? Enfim, então foi assim, foi esse meu processo de conversão, né? Certo. Foi assim, depois dos Aí você foi pro Cefet na escola. Fui pro Cefet. Né? E aí depois passou na Federal. Não. E fiz pra enfermagem. E aí? E aí eu saí de lá louca pra arranjar emprego. Sempre gostei muito de enfermagem. Laura, por quê? As pessoas me perguntam isso. Por que você escolheu enfermagem? Não sei, não tinha uma enfermeira de referência, não tinha um pai, uma mãe, alguém que fosse, enfermeiro, eu quero ser igual. Não existia isso. Eu simplesmente fui, naquela época que fazia X do vestibular, nem era Enem, era um vestibular próprio da faculdade, da universidade, e eu fiz aqui para o UFMT e passei. E lá me identifiquei muito, porque eu sempre fui muito
Eu acredito que eu sou amorosa, né? Sou amorosa ou não sou? É. De 0 a 10. Ah, você é 11, meu amor. Ah, 0 a 10 você é eu 11. sempre tive muita facilidade de demonstrar amor, cuidado. Era algo que é bem meu, assim. Mas você nunca imaginava o que era de fato a profissão, Sim, né? Assim, aí eu entrei sabe, e fui vendo. Sabe de, sei lá, de olhar na TV. Isso. E aí eu fui Você vendo não que tinha um era referencial, isso. né? Uma pessoa que tivesse E aí falado, ó, é bom, não é bom. Sim. E aí o que eu fui vendo? Que a enfermagem era muito mais que amor, assim. Eu fui vendo que isso era que poderia ser minha profissão, que eu poderia fazer isso com ciência, com responsabilidade e tudo mais, né? Com sistematização. E eu fui me apaixonando. Tanto é que eu me apaixonei por várias áreas da enfermagem. Eu queria trabalhar no SAMU, queria trabalhar no PSF, queria ser professora, queria fazer pesquisa. Não, a gente falou aqui no começo, né? Que a Laura agora tá na onda da... Ele sempre Na conta onda essa do- história quando chega. Sempre. Sempre conta a história do Na SAMU. onda do... Como é que é? O que você tá fazendo agora? Bordado livre. Bordado. Meu Deus, bordado no céu. É Deus no céu e bordado na terra agora. Ela vai separar de mim e casar com o bordado. Aí a Laura é tão intensa que ela fazia uma matéria na enfermagem e ela falava assim: ai meu Deus do céu, eu vou trabalhar na... Como é que é? No atenção básica. Atenção básica. No PSF, porque o PSF é maravilhoso, porque lá é muito bom. Ah, então tá bom. Daí, dali um pouco, ela fala: não, eu vou trabalhar com... Não, emergência você nunca SAMU, foi, né? que passava no SAMU, ficava enlouquecida. Não, mas antes disso teve outra, que eu não lembro agora. Uma outra área. Enfim, vou trabalhar lá nessa outra área. Daí uma vez passou um SAMU, assim, eu tava dirigindo, né? Que a gente namorava e tal, já tava... Enfim, aí ela deu um grito assim: amor! Eu tomei um susto, quase bati o carro. Tava dirigindo assim, tomei um susto. Que ela falou assim: amor! Eu falei: virei assim, o que foi? Ela falou assim: o SAMU tá passando ali. É um SAMU alfa, beta, próton e nêutrons. Eu falei: mas que daí? O que é isso? Ela me explicou a diferença do SAMU, não sei do que, não sei, com médico, com enfermeira. Eu falei: ah, então tá bom, legal. Então, De tão entusiasmo, né? de tanta intensidade que a Laura tem nas coisas. Quando eu me formei, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu saía atirando pra tudo quanto é lado. Eu falo que eu fiz um mapeamento de verdade de todos os hospitais da cidade, porque um dia eu tava sambando, é a vida, é bonita, no outro dia eu tava desempregada. Então eu tive que desenrolar o negócio. Então eu peguei, vi todos os hospitais que tinha, botei os meus currículos debaixo do braço e fui atrás de cada um. E nessa época eu não era uma pessoa assim que não tinha, precisava desse serviço para eu viver. Eu morava com os meus pais, mas eu sempre tive esse compromisso de desenvolver aquilo que eu me comprometi. Sim. Então, a partir desse momento, muitas coisas aconteceram. E a minha questão é que eu nunca deixei passar a oportunidade. Então, assim, eu olho pra trás, eu não me arrependo. Mas eu fiz muitas coisas junto. Então, eu vou dar um exemplo. Eu me formei, eu fiz uma prova para um hospital aqui, o melhor hospital da cidade. Passei. Mas eu não falei, eu vou fazer só isso. Eu fiz isso e fiz a prova do mestrado. Sim. Aí, eu passei no mestrado, larguei o serviço, porque eu vi que não tinha nada a ver comigo, desse hospital. E aí, eu fui atrás de um emprego de PSF. Trabalhava no PSF, numa unidade rural, que tem muito... dá um podcast também, tudo que eu aprendi nessa unidade rural. Fez concursos, né? Fiz alguns concursos. Fiz concurso. Então, trabalhava nesse PSF, fazia mestrado. Fiz o meu Começou curso de a atender... doula lá em São Paulo. Quando eu voltei, eu comecei a atender como doula. Trabalhava no PSF como enfermeira e fazia mestrado. Então, eu sempre... Samuel é um furacão, gente. É um trator. Vocês não sabem o que é um trator? Uma mulher que sai patrolando tudo. Mas eu sempre tive essa ideia, assim, de que a gente tem que aproveitar mesmo. Tipo, agora. O que eu posso fazer agora, né? Enfim, então, pronto. Daí eu fiz isso. Logo engravidar, a gente já namorava nessa época. Aí eu fiz minha pós em obstetrícia. Tudo junto, né? E aí foi quando começou... A gente casou e começaram a vir os filhos, né? Então veio a Jacinta... Como a gente não evita os filhos, né? Às vezes quem tá aqui não sabe, a gente não evita filhos. E aí veio Lúcia, veio Tereza, veio Chicão, né? Depois nós vamos fazer um podcast sobre abertura à vida, né? Porque... esse eu vou te entrevistar. Eu vou ser o hoster. Boa, vamos. Desse. Porque tem galera querendo saber como é que convence o porque marido. essa é uma dúvida muito grande, né? Ai, Laura, como é que é? Como é que convence o marido? Você toma, não toma? Como é que você faz? Toma anticoncepcional, gente.
merda. Pra ter muitos filhos, né? Tem que, no caso, tomar também. Socorro, Deus. Então, mas aí voltando, né? Então, assim, é porque assim, não são todos que nos seguem que são católicos, Sim, né? sim, que não entendem essa perspectiva. Então, a gente pode fazer um podcast. Se Isso. vocês quiserem ouvir isso, É. fala aqui que a gente vai falar sobre Isso. abertura à vida. É né? verdade. Então, beleza. Mas então, e aí foi quando eu fiz um concurso que era bem conhecido, né? Nacionalmente, porque todos os hospitais universitários têm uma gestão via essa empresa pública que chama EBSER, né? Que é uma empresa Não, mas peraí, você tá pulando uma parte, ó. Tá. Antes disso, você fez o curso de doula, Tá. né? Então, você começou a prestar assistência às gestantes como doula. Então, Isso. explica como é que foi, como é que você descobriu isso. Esse eu acho que é o ponto mais importante da sua história. É verdade. Até porque é o que nos faz estar todos aqui hoje, Sim. né? Se o Samuel tá aqui fazendo a parte de edição, a Duda, o Jimmy, eu, você, é porque você fez esse curso de doula. Acho que foi o day one da sua história. Isso. Foi a virada de chave, né? Pra depois desencadear muitas outras coisas que você fez. Isso. Né? Então, o que você sentiu naquele momento ali, que foi a descoberta sobre a humanização do parto, assistência à gestante, etc. Né? Foi esse momento do filme primeiro, né? O renascimento do parto. Foi. Quando que eu descobri, então, que existia essa questão? Porque até esse momento, como eu disse pra vocês, eu ficava muito nisso da enfermagem, de procurar emprego, aquela coisa toda. E aí, um dia eu tava na varanda da minha casa, que tinha uma área grande, né? Eu lembro que eu tava rodando o YouTube. E eu tava com um notebook rodando o YouTube. 2012, o ano era 2012. E aí eu vi o trailer do filme O Renascimento do Parto. Naquela época só tinha o trailer. Uhum. E eu vi que ali existia uma possibilidade de parto respeitoso. Por quê? Até aquele momento, qual que era o meu imaginário sobre parto? Eu não tinha tido um parto ainda. Era o que minha mãe me contava sobre o meu parto, que vocês já viram como, né, uma história traumática. Sim. Sempre. Gente, até a última vez que eu ouvi a minha mãe falando sobre o meu parto, ela chorava todas as vezes. Minha mãe tinha um choro que a gente não gostava de ver, que era um choro assim, de ressentido, dentro. aquela coisa magoada, né? É verdade. Né? Então, assim, aquilo foi sempre Tem a muito história do forte. seu parto, inclusive, no Vamos nosso botar aqui? canal. Vamos colocar aqui num card, Samuel, a história do parto e do seu nascimento, que a sua mãe conta, e lá, quem assistir não chorar é porque é um crocodilo. Não, assim, não tem como você ouvir. Todas as vezes que ela me falava, eu fui gravar sabendo toda a história, eu gravei aquele vídeo, e vou sair de lá, assim, rios de chorar. Porque é uma história muito bonita. Assim, triste, né? É triste, mas é bonita. Sim. Então, e aí, assim, até as experiências que eu tive dentro da graduação de enfermagem também foi experiência de violência obstétrica. Então, eu não tinha tido uma experiência com parto humanizado. Aquela coisa de um monte de profissionais tratando a mulher, né, como um objeto ali. Cima, Um monte de aluno olhando a mulher parir, né? Pra mim, o parto Uma era coisa como bem pra terrível. muita gente. Simplesmente um ato cirúrgico. Você vai lá, interna, vai lá, opera, corta, fica em jejum, aquela coisa toda. E ali eu vi, lá nesse trailer, falava sobre a doula. E eu fiquei, automaticamente, aquilo aconteceu, eu vi aquilo, eu falei, uau, do mesmo jeito, muito mais do que o bordado, né? Sim. Mas enfim, com essa vontade, assim, com esse movimento interior de, meu Deus, eu quero procurar mais, eu quero saber como é que eu faço para entrar dentro disso aí. Né? Porque Sim. isso, de fato, assim, eu falo que foi uma... A doula e a enfermeira obstetra, né? Isso foi Mas primeiro veio a doula. Isso Sim. foi tipo uma abelhinha que me picou. Eu falei, caraca, vamos olhar. E aí eu procurei na internet e vi que existia doula. E procurei dentro da minha cidade se existia doula. E na época eu não achei. Eu falei, pronto, onde tem? Era um curso de formação em São Paulo, né? No Gama, que eu fiz. E aí foi quando eu virei pro meu pai imediatamente. Falei, pai, eu preciso desse curso. Eu quero fazer esse curso. Expliquei pra ele como é que era e tal. Ele, como topava Tinham tudo. poucos no Brasil, na verdade, Sim. né? São Paulo, Rio de Janeiro, ali Sim, só. era só, e com datas, né, pré-estabelecidas. Eu dizia, eu vou fazer esse curso, o senhor, né, paga pra eu fazer esse curso? Ele até foi comigo, né? Ele até foi comigo, ele e minha mãe. A Laura é tão mimada, gente, que o pai da Laura ia com ela fazer os congressos, os cursos, os negócios.
Eita, Lele. E quando eu fui nesse curso de doula, isso mudou a minha vida completamente. Eu sempre falo que eu aprendi mais em 4 anos, em 4 dias de curso de doula, do que em 4 anos de faculdade. Eu aprendi muito. Mas o que foi que eu aprendi que ficou assim, que é a virada de chave, que faz tudo isso acontecer, né? Todo esse movimento que a gente faz de transformar a obstetrícia no país. É justamente porque ali eu vi que a mulher, ela consegue dar à luz. Toda mulher consegue dar à luz. O que falta para ela? Apoio. Tanto um apoio familiar, tanto um apoio profissional, quanto um apoio cultural. Falta. Sim. A mulher consegue. Quando eu trabalhei no hospital universitário, que lá uma mulher com Covid, entubada, entrou em trabalho de parto e deu à luz, como é que isso é possível? Uma mulher sedada. Nossa. A gente tem até brincadeiras que falam, ela só pariu porque ela estava sedada. Ou seja, porque a cabeça não estava funcionando, né? Mas justamente porque uma mulher, hormonalmente falando, né, a maneira como ela foi criada, ela consegue dar luz. Sim. O que falta para ela é apoio. Quando eu saí de lá, eu saí com sangue nos olhos, dizendo, eu vou transformar isso. E olha, não é fogo de palha, tá? Eu te desafio. Isso aconteceu em janeiro de 2013 e eu tô até hoje, não tem um mês que eu nunca mais tive parto. Isso é verdade. Isso é verdade. Vai fazer 10 anos. Foi muito... Entende? Então, assim, por quê? Porque por mais que a gente faça várias coisas na vida, né? Como eu já fiz muitas coisas, sim, né? E aí, como eu já disse, eu fui pro emprego público, fiquei lá, ganhava super bem, e agora, né, eu só empreendo. O que desde 2013 aconteceu, que até hoje, tendo filho, né, com esses 4 filhos que eu tenho, o que permaneceu? Essa vontade de ajudar outras mulheres. Então, assim, essa é a base da minha profissão. Essa é a base, vamos dizer assim, até do meu apostolado na internet. Essa é a base do que eu quero levar para todas as mulheres com esse podcast, com todos os conteúdos que eu faço. É transformar a vida delas, né? Através da informação, do conhecimento. Muitas vezes passando pela gestação, parto e pós-parto, mas também sobre a maternidade, sobre o autoconhecimento, sobre a fé, sobre o desenvolvimento pessoal. Porque quando eu conto a minha história assim para você, eu me vejo criança, me vejo agora uma mulher que está sempre se desenvolvendo. Sim. Eu sou a mulher que eu quero ser? Claro que não, ainda não. Mas eu sei bem quais são os próximos passos. Nossa, isso é verdade. Eu sei bem quais são os próximos passos. Uau. E tô aí todos os dias pra lutar, pra, né, encerrar esses, pra estar cada vez melhor. É aquela questão do 1%, né? Sim. É claro que amanhã eu não vou estar do jeito que eu quero, 100%. Mas amanhã, se eu estar 1% melhor do que eu sou hoje, pronto, já sim, vamos de 1 em 1%, né? E aí você trilhou alguns caminhos, assim, como é que eu posso dizer assim, tortuosos até chegar aqui, né? Então, vamos supor, um deles foi um curso de doula que talvez não tenha te dado tanta base para sua assistência no futuro. E aí você teve com as suas próprias pernas, etc., né, batalhar até chegar onde você chegou aqui. Depois você foi para uma pós, né? Conta sim, essa história assim de como é que veio esse desejo de se tornar enfermeira obstetra e atender parto, né? Sim, então assim, durante esse tempo que eu doulava, né, aconteceu que os bebês começaram a nascer comigo. Eu ia para casa das mulheres e quem sabe, né, a doula, ela não tem a responsabilidade técnica no parto. Então eu ficava ali com aquelas mulheres e os bebês começaram a nascer. Eu dizia, eu acho que isso é um chamado. Como eu já era enfermeira, foi caindo a ficha de que a minha responsabilidade, mesmo sendo doula, como enfermeira, era maior ainda, que eu poderia fazer mais pensando clinicamente no parto, que eu poderia fazer mais me especializando, porque o que uma enfermeira obstetra faz no parto é diferente do que uma doula faz no parto, né? E aí foi quando eu fiz a minha pós e tive uma ideia inovadora de começar a atender parto domiciliar planejado na minha cidade, que não tinha equipe, sim, não tinha enfermeira obstetra que atendia de maneira autônoma. É claro que eu fazia isso aliado com o meu trabalho de CLT, depois com o meu concurso, né? Mas eu sempre fiz isso, né? Desde 2013, depois então que eu fiz essa transição de doula para enfermeira obstétrica, né? Então durante muito tempo, como eu disse, eu conciliei essas duas, o trabalho, né, da carteira assinada ou do concurso, com esse empreendedorismo, mas foi em 2019
que houve a grande virada de chave, que foi, né, quando a gente conversando um dia em casa, a gente chegou numa belíssima conclusão de que aquilo que eu fazia de maneira autônoma como enfermeira obstetra poderia ser o meu negócio. E mais, o nosso negócio. E mais, o negócio de outras famílias poderiam vir para o nosso negócio e a gente Sim. poderia impactar mais e mais pessoas, né? Então foi em 2019, isso dá um outro podcast, né? Dá. De quando a gente fez essa transição, né? De sair do concurso do CLT para o empreendedorismo 100%. Sim. Não foi da noite para o dia, foram vários anos, vários aprendizados, né? Mas hoje, só resumindo então o que você me falou, quem é Laura Padilha hoje, né? Hoje eu sou filha de Nosso Senhor, que eu acho que é a primeira coisa, né? Sou mulher desse homem maravilhoso aí. Carne da minha carne. Poucas né, pessoas pai? têm esse privilégio, Carne né? da minha No caso, carne. sou eu. Carne da minha carne. Tenho 4 filhos, depois dá um outro podcast também a gente fala dos meus partos, né? Mas mãe da Jacinta, da Lúcia, da Tereza, tem um bebezinho aí entre a Lúcia e o Francisco que a gente perdeu. Mãe do Chicão, né? Sou enfermeira obstetra, sou mestre, formo um batalhão de doulas, né? Então nós formamos Sim. muitas doulas, formamos e também acompanhamos enfermeiras obstétricas. Tem uma comunidade incrível para gestantes de preparação para o parto, com o meu método de preparação para o parto. Perfeito. Foi bom você ter falado isso? Conclui. Trabalho diariamente na internet. Trabalho mesmo. Eu não tenho medo de trabalho, eu sou uma pessoa trabalhadora. Não tenho medo de trabalho. As pessoas acham assim, elas acham, né, que as pessoas que trabalham na internet, elas trabalham menos, ou é aquela pessoa que tá ali, tá aproveitando a vida e tá ali fazendo uns stories, né? E é só quem não conhece a Laura que fala isso. E aí eu tenho um lema. No dia que você conhecer a Laura, assim, um pouquinho mais de perto, você vai ver que essa mulher é um trator. Agora, eu vou definir você, depois de você falar do seu lema. O meu lema, resumindo, só fechando aqui o quem sou eu estou aqui para te servir. Uau! Essa foi forte, essa foi muito forte. Agora vai, agora Laura você. Padilha por Matheus Albuquerque, né? Então, eu acho que a Laura é tudo isso que ela falou, né? Mas, sobretudo, né? Eu vou falar que a Laura é uma excelente profissional e parteira. Quando eu resolvi entrar, né? Agora sim, um pouquinho do... Matheus, e o que você tá fazendo aí? Quem é você? Nossa. E pra que você serve nesse podcast, né? Uhum. Então, até pra contar um pouco da minha história. Eu comecei a namorar a Laura com 16 anos. Gente. Né? Hoje eu tenho uns 30. Quantos anos eu tenho, Acho meu que eu amor? tenho 30, né, amor? 30. A gente não sabe nunca a idade. E como é que a minha história se entrelaçou quando a Laura, nós nos conhecemos na igreja. E quando ela caiu a ficha dela de que quando você atende parto, você é uma autônoma, porque hoje, infelizmente, são poucos os hospitais, os lugares, né, onde tem essa questão da enfermeira obstetra atuar, etc. Mas enfim, assim, o que eu queria definir da Laura a Laura é tudo isso que ela falou, né? Uma mãe empreendedora, enfim, faz 1 milhão de coisas, entrega 1 milhão de projetos, forma 1 milhão de profissionais, etc. Mas ela é, sobretudo, uma mulher forte. Né? Então, eu acho que isso é a maior definição que eu tenho, assim, da Laura, enquanto esposa, mulher, mãe, tudo que ela é pra mim, é de que ela é uma mulher muito forte. Assim, o que ela passou, né? Eu não sei o que é perder um pai, eu não sei o que é perder uma mãe. Eu não sei se eu teria a mesma força que ela teve nesses momentos que foi tão recente, né? De perder os pais, etc. Aí realmente, esse acidente que a gente sofreu, né? Foi um marco muito incrível, assim, porque você começa a pensar na vida, você começa a pensar, puxa vida, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu tô sendo um bom pai? Será que eu tô sendo um bom marido? Né? E todos que passam por isso sofrem disso também. Mas eu quero dizer aqui, então, que esse podcast vai ser encerrado hoje. Agora, né? Enfim. E a gente gostaria do feedback de vocês. Ai, meu Deus. Vocês gostaram desse podcast? Deixa o seu comentário. Hoje foi a apresentação da história da Laura. Depois aí, futuramente, ninguém precisa saber muito quem eu sou a esposa da Laura. E tem mais eu uma conto coisa, mais sobre a minha história ao longo dos adendo, podcasts, assim, né?
A gente prova que a gente é mulher forte. Não, então precisa alguém acontecer uma coisa pra provar que eu sou forte. Não, a gente prova que a gente é forte, né? A gente testa, forja a nossa fortaleza. Nos partos, no cuidado com as crianças, no dia a dia, no matrimônio, entendeu? servindo as então, pessoas. É né? assim, É o isso. perrengue é esse aí. Então é isso, deixa aqui seus comentários, diga o que você achou. Comente as sugestões de temas que você quer ouvir aqui. Esse os podcast convidados. vai estar onde? Esse podcast vai estar nas principais plataformas aí, Spotify, Google Podcast, Deezer, né? No YouTube, né? E a gente vai postar alguns teasers lá também no Instagram. Então siga o Instagram, Laura Padilha Parteira. Isso. Um grande abraço e que até legal. o próximo episódio. Eu amei. Já quero fazer outro. Show. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.